Capítulo 5. O lugar secreto de oração. O poder da consagração pessoal. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6:6. Certa vez, ouvi um pregador dizer que nossas orações mais recentes respondidas são um testemunho da presença de Deus por perto. Se não temos orações diariamente respondidas, então, provavelmente, não estejamos passando tempo em sua presença todos os dias. Não sei se essa teologia é correta, mas, com esse pensamento em mente, permita-me contar a você a história de Aide de oração. John Aide, também conhecido como Aide de oração, foi missionário na Índia no início do século XX e tinha uma preocupação tão intensa pela salvação das pessoas que não parava de orar até Deus trazer mais uma pessoa e depois mais outra para a verdade. Em certo momento, sentiu a convicção de que precisava orar pela conversão de pelo menos mais uma pessoa por dia ao longo do ano seguinte. Foi um desafio de oração extraordinário e alguns até zombaram de seu alvo, dizendo que era irracional e presunçoso. Mas ele sentiu a paz de Deus e prosseguiu em oração, e o Senhor lhe respondeu. Sem dúvida, não foi fácil orar por tantas noites longas e jejuar em agonia durante dias a fio, mas ele persistiu, e Deus lhe concedeu a vitória. Ao final daquele ano, mais de 400 pessoas haviam conhecido a Cristo diretamente por meio de seus esforços. Ao refletir sobre aquele primeiro ano, seu amigo E.G. Carré escreveu: ele ficou satisfeito depois de ver uma pessoa por dia aceitar a Cristo? Nada disso. Como poderia se seu Senhor ainda não estava? Como o Senhor pode estar satisfeito enquanto uma única ovelha está fora do aprisco? No ano seguinte, Aide clamou ao Senhor por bênçãos ainda maiores. Dessa vez, pediu a Deus 2 almas por dia. Deus atendeu novamente e mais de 800 pessoas se converteram. Ainda sem se dar por satisfeito, sua preocupação e seu clamor pelas pessoas se tornaram cada vez mais intensos e, consciente de que Cristo merece a vida daqueles que morreu para salvar, no ano seguinte, ele se apegou a Deus com desespero santo, suplicando por 4 pessoas por dia. Foram semanas de oração, pranto e luta com o Senhor, até ter a certeza confiante de que Deus tinha ouvido e responderia, e Deus o fez. John Aide sempre parecia estar ouvindo a voz do bom pastor a dizer: tenho outras ovelhas, tenho outras ovelhas. Não importava se havia conquistado 1, 2 ou 4 almas por dia, sentia um anseio insaciável e uma paixão imperecível pelas almas perdidas. O sucesso sobrenatural que acompanhou as orações de John Aide cobrou um preço que provavelmente poucos de nós estivéssemos dispostos a pagar, por causa do intenso fardo e da agonia profunda que carregava orando pelas pessoas e por causa da forte pressão exercida sobre o corpo ao passar dias, noites e às vezes semanas em oração. Seu coração sofreu um deslocamento para o lado direito. Após alguns anos de luta ferrenha em oração, morreu de doença cardíaca, ainda jovem, um coração partido pelos perdidos. Com que frequência nosso fervor empalidece em comparação com discípulos como esse? Ainda assim, porém, seu testemunho pode nos inspirar a ousar pedir mais a Deus. Uma de minhas citações preferidas do Espírito de Profecia diz: todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Segundo Pedro 3:12. Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria colher o precioso grão. Conto a história de Aide de oração porque o testemunho dele me desafia em minha vida de oração como nenhum outro. Talvez eu não esteja ganhando milhares para Cristo como muitos evangelistas e outros líderes e, sem dúvida, não me sinto preparada para pedir confiantemente a Deus uma pessoa por dia. Porém, algum tempo atrás, Deus me impressionou com a realidade de que eu podia pedir, pelo menos,
uma oração respondida por dia. Desde que eu comecei a escrever em um diário e manter um registro precioso de quase 2 anos, não se passou um único dia sem que eu recebesse pelo menos uma resposta à oração. Alguns dias eu recebo 4 ou 5 respostas e em um dia da semana passada recebi 7. Desde ver Deus restaurar relacionamentos destruídos à beira do divórcio até vê-lo levar pessoas específicas à verdade, experimentar cura espiritual e física, testemunhar obstáculos intransponíveis à minha frente desaparecerem, ver necessidades pessoais específicas sendo atendidas sem que ninguém as conhecesse além de Deus, cascalho gratuito ser jogado na entrada da minha garagem. Sim, Deus se importa até com o cascalho. Receber sabedoria e ver portas extraordinárias se abrindo no ministério. As respostas nunca se acabam. Obviamente, eu não tenho espaço para compartilhar todos os milagres aqui e agora. Ao testemunhar Deus respondendo às minhas orações todos os dias, às vezes de maneira grandiosa, às vezes de modo pequeno, mas sempre de forma significativa, minha fé não para de crescer. Acredito de todo o coração que Deus apenas anseia que esperemos mais, oremos por mais e peçamos com mais fé. E tudo começa com consagração pessoal, no quarto particular de oração. Nunca sonhamos grande demais se estivermos vivendo e trabalhando de acordo com a vontade do Senhor, pois nada diz respeito a nossos talentos ou nossas habilidades, são os dele que contam. É pelo cumprimento dos propósitos divinos que nós oramos. A inspiração nos lembra: não precisamos ir aos extremos da terra em busca de sabedoria, porque Deus está perto. Não é a capacidade que agora possuímos ou havemos de possuir que nos dará êxito. É o que o Senhor pode fazer por nós. Deveríamos depositar muito menos confiança no que o homem é capaz de fazer e muito mais no que Deus pode fazer para cada alma crente. Anseia Ele que lhe estendamos as mãos pela fé. Anseia que esperemos grandes coisas dele. Embora orar com os outros possa ser uma bênção poderosa, orar a sós em nosso quarto secreto de oração é um privilégio especial que nunca deve ser substituído pela oração em grupo. Conhecer a Cristo pessoalmente e saber como lutar sozinho são aspectos fundamentais do sucesso espiritual, tanto de maneira pessoal quanto coletiva. Do lugar secreto de oração. Em muitos de seus livros, Ellen White tem diversas coisas a dizer sobre a importância da oração secreta. Ela descreve: acima de tudo, não devemos negligenciar a oração secreta, pois é ela que sustenta nossa vida espiritual. É impossível que a espiritualidade de uma pessoa floresça se a oração for negligenciada. Não basta orar em família e em público. Sozinho, abra o coração aos olhos examinadores de Deus. É provável que um dos reformadores cristãos mais conhecidos dos últimos 500 anos tenha sido Martinho Lutero, líder do movimento que se tornou conhecido como a Reforma Protestante. Fortalecido pelo estudo da palavra e pelas muitas horas dedicadas à oração, ele objetou aos erros e falsos ensinos de Roma papal que manteve multidões de cristãos nas trevas ao longo de séculos. Fundamentado somente nas puras verdades da palavra de Deus e revestido do poder das bênçãos do Espírito Santo, ele causou um impacto que abalou todo o mundo cristão e continua a abalá-lo hoje. Escolheu se posicionar contra o que pareciam ser forças invencíveis. Os líderes papais queriam amarrá-lo à estaca, assim como haviam feito com outros antes dele. Ainda assim, porém, ele permaneceu firme, impassível, diante dos poderes da escuridão que tentaram destruí-lo. Outros, ao ver sua coragem inabalável e convencidos pelas verdades bíblicas que Lutero ensinava, posicionaram-se ao seu lado. Qual era seu segredo? Como ele conseguia se posicionar com tamanha coragem contra o sistema religioso mais poderoso e influente do mundo, sem se deixar abalar? A resposta é a oração. Sua força vinha do lugar secreto de oração. Reflita no testemunho a seguir de Martinho Lutero e sua firme crença no poder da oração, não no poder da força, para conquistar a vitória.
quando poderosos adversários se estavam unindo para destruir a fé reformada e milhares de espadas pareciam prestes a desembainhar-se contra ela, Lutero escreveu: Satanás está exercendo a sua fúria. Ímpios pontífices estão conspirando e nós somos ameaçados de guerra. Exortai o povo a contender valorosamente perante o trono do Senhor, pela fé e oração, de modo que nossos inimigos, vencidos pelo Espírito de Deus, possam ser constrangidos à paz. Nossa principal necessidade, nosso trabalho principal é a oração. Saiba o povo que no momento se encontra exposto ao gume da espada e à cólera de Satanás, e ore. Faremos mais com nossas orações do que os nossos inimigos com sua jactância. Embora as circunstâncias humanas parecessem desoladoras e agourentas, Martinho Lutero sabia que servia a um Deus que não se limita nem se deixa controlar pelos planos de homens maus. E o Senhor recompensou sua fé. Do lugar secreto de oração saiu o poder que literalmente abalou o mundo com a grande reforma. Durante os períodos de maior luta, afirma-se acerca de Martinho Lutero: não passou um dia sem dedicar 3 horas pelo menos à oração, e eram horas escolhidas dentre as mais favoráveis ao estudo. Na intimidade de sua recâmara, era ele ouvido a derramar sua alma perante Deus em palavras, cheias de adoração, temor e esperança, como quando alguém fala a um amigo. Eu sei que tu és o nosso Pai e nosso Deus, dizia ele, e que dispersarás os perseguidores de teus filhos, pois tu mesmo corres perigo conosco. Toda esta causa é tua, e é unicamente constrangidos por ti que lançamos mãos à mesma. Defende-nos, pois, ó Pai. E qual foi a resposta de Deus a essa grande crise? A inspiração responde: Deus ouviu os clamores de seus servos, deu aos príncipes e ministros graça e coragem para manterem a verdade contra os dominadores das trevas deste mundo. Os reformadores protestantes haviam edificado sobre Cristo e as portas do inferno não prevaleciam contra eles. Oração, o maior de todos os dons. No livro Nos Lugares Celestiais, recebemos a certeza: o apelo ao céu pelo mais humilde dos santos é mais de ser temido por Satanás do que os decretos dos gabinetes ou as ordens de reis. Entendemos o que isso significa? Por meio do privilégio divino da oração, Deus nos deu o poder de influência que nem mesmo reis e autoridades possuem. É difícil compreender isso. No entanto, vez após vez, somos incentivados. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Mateus 7:7. Não têm porque não pedem. Tiago 4:2. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. João 16:24. Podemos esperar grandes coisas, inclusive o mover profundo do Espírito de Deus, se tivermos fé em suas promessas. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não mudou. Está apenas esperando para provar sua força em nosso favor. Mas ele não abre as janelas de bênçãos do céu sobre aqueles que vêm e vão de maneira descuidada ou apressada. O Senhor procura o sincero de coração, busca aqueles que mantêm consagração pessoal e que estão olhando para cima, ansiando por mais dele. Ele está em busca daqueles que estão tentando conhecê-lo pessoalmente. É triste constatar que é provável que algumas orações nunca sejam respondidas em nossa vida hoje. As orações que não ousamos orar. Há uma caminhada mais profunda com o Senhor que talvez nunca vivenciemos deste lado do céu, aquela que somos frágeis e pequenos demais na fé para buscar. Deus nos diz como se estivesse tentando nos ajudar a compreender as possibilidades ilimitadas diante de nós. Invoquem-me e eu responderei, para lhes mostrar coisas poderosas que vocês não conhecem. Posso fazer muito mais do que vocês já pensaram ou sonharam. O céu não é o limite para o meu reino, mas vocês precisam pedir. Vocês necessitam crer. E, acima de tudo, vocês necessitam me buscar. Teremos fé nas promessas divinas? Buscaremos mais de sua presença? Ficaremos firmes sobre sua palavra a despeito das muitas tempestades que nos cercam?
Deus está procurando homens e mulheres humildes que passem tempo de joelhos no lugar secreto, lutando durante a noite, se necessário for, a fim de ver sua verdade ser proclamada e almas trazidas para o reino. Ele está em busca de homens e mulheres que permaneçam em sua palavra com fé e oração até o dia raiar. Seremos esses homens e essas mulheres?